Claro. consegue ajudar aí, né? Então, e aí até aproveitando já no final da. Quando a gente for publicar a monografia, a Uhum. gente vai fazer uma publicação especial, assim, com livrinho, capa dura, Ah, tudo certinho. legal. Uhum. E daí a gente vai trazer uma Joia. unidade pro senhor pra Bacana, ficar bacana. de lembrança. Eu só vou até encostar um pouquinho a porta pra não Ah, perfeito. Pra tirar. ter um isolamento acústico. Fica com um café, alguma coisa assim, Luiz? Não, obrigado, É? Cedro. Obrigado. Água aqui à vontade. Não, Aí, tranquilo. cara. Isso aí a gente. Aham. Fica à vontade. Essa água aqui. Acho que não precisa, a gente não ofereceu. Tudo, tudo. Isso aqui é antigo. Ah, eu trabalho na prefeitura de Campina Grande do Sul. É Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ah, bacana. Aí lá a gente também tem um prédio que às vezes também dá uma. Tudo meio que adaptado, assim. É, Né? né? A mesinha, a gente sabe. Tudo tem um jeitinho. A porta tem um jeitinho. Isso, O prédio né? do governo é isso O mesmo. setor Infelizmente. público é desse jeito. Isso aqui era do Banestado, né? Mas não deixa de ser meio público, né? Sim. Então, Mas era um banco misto, né? estatal, é. Então, Mas enfim. vamos lá. Então, a nossa pesquisa, né? Até como a gente já tinha conversado por e-mail e por telefone, né? A ideia é falar sobre o desenvolvimento tanto econômico quanto urbano da cidade. Tá. No sentido assim de mostrar como a cidade ela trouxe algum tipo de condição de vida boa, uma qualidade de vida boa, tanto econômico quanto né, na questão urbana, locomoção, deslocamento, para o cidadão. Tanto que o nosso foco assim é praticamente a gente está focando no desenvolvimento econômico e urbano, mas com foco na pessoa, no cidadão curitibano. Então, talvez assim para começar assim, não sei se o senhor quer comentar alguma coisa sobre a relação do senhor com Curitiba. Não sei se o senhor nasceu aqui, cresceu É, aqui, eu sou curitibano, né? Sou curitibano nato. daqui mesmo. Daqui mesmo, né? E moro desde que nasci aqui, Uhum. né? Nunca, assim, de morar fora, nunca saí, né? E qual que é Assim, assim a visão que o senhor tem assim da cidade assim como um todo assim? olha, eu acho que eu dividiria, assim, talvez em duas, assim, nessa minha vida inteira, assim, mas duas fases, assim, né, do que eu conheço de Curitiba, né? Acho que uma fase, para mim, muito clara foi até, vamos dizer assim, dos anos 70, anos 90, até meados dos anos 90. Uhum. Eu acho que Curitiba era uma coisa. A partir de então, né, Uhum. de 95, 96 para cá, eu acho que mudou bastante, né? A cidade mudou bastante os municípios Próximos? próximos também, né? Eles mudaram bastante. E assim, de um certo modo, eu acho que a gente pode vincular essa mudança, vamos dizer, tanto econômica quanto social, que eu acho que Curitiba era uma coisa até metade dos anos 90 e depois virou outra. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com, vamos dizer, uma retomada do crescimento da economia brasileira. E a cidade de Curitiba, particularmente, foi um foco, né? Um Uhum. foco porque, embora não tenha recebido o- os grandes investimentos da indústria automobilística que ficaram lá em São José, mas São José, conurbado, tá do lado da gente, né? Sim. Então, a cidade ela foi virando outra coisa, né? Eu acho que nessa época você até teve vamos dizer assim, um crescimento de outras novas elites, assim, né? Acho que a cidade ela empresarialmente, empresarialmente e talvez um pouco menos no setor público, mas ela tinha, vamos dizer, famílias tradicionais, né? Que tinham, vamos dizer, os grandes negócios da cidade, né?
isso foi mudando, né? Com a abertura da economia lá nos anos 90, Curitiba acho que ela foi sentindo isso daí, né? Perfeito. E, e a questão das montadoras, investimentos que vieram para cá, não só as montadoras, acho que as montadoras são um ícone, né? Uhum. Mas houve uma série de investimentos na cidade, o setor de serviços da cidade cresceu demais, né? E a cidade ela teve que comportar isso num espaço de tempo relativamente curto, né? Uma Uhum. cidade que tem um território que não é muito grande, e tudo, ela teve que se adaptar a isso tudo. E isso vem sendo um desafio, né, para o município. Eu acho que todos nós aqui sentimos isso, né? Enfim, eu fui criança nos anos 70, adolescente nos anos 80, jovem lá nos anos 90, né? Eu senti, assim, vamos dizer assim, nos últimos 15 a 20 anos, uma diferença brutal. E nos últimos 5, dá para até dizer 5 a 10 anos aí, acho que todos nós sentimos principalmente a questão do trânsito, né? Sim. Acho que do trânsito a gente todos sentimos bastante, né? São quase um veículo por pessoa já, né? Chegou nesse. Exatamente. Exatamente. Curitiba, ela já tinha, você veja que curioso, né? Mas Curitiba já tinha uma relação habitante e veículo já elevada, assim, entre as Uhum. capitais, né? Mas ela se acentuou, né? Se acentuou. E... Talvez até na época do planejamento, né? Quando começou lá Lerner ali, Uhum, né, naquela época dos anos 70, uhum. a gente até vê ali que teve uma certa preocupação com a questão do trânsito, fizeram todos os contornos e as saídas e tudo Isso. mais, mas eu acredito que eles não havia uma visão na época de imaginar que aqui na frente a Uhum, gente chegaria a um número tão grande de veículos, né? Eles uhum, tiveram uma preocupação, mas eu acho que talvez ainda na época eles não conseguiram uhum. imaginar que a gente chegaria até esse. Assim, eu acho que eu estava até revendo um pouco alguns documentos aí que eu peguei aqui na nossa biblioteca, né, para Uhum. ver um pouquinho esse passado. Assim, havia assim planejamento, né, até os anos 2000, né, tinha lá desde os anos 60 já se projetava, né, já tinha essa ideia de projetar. Mas eu estava observando um pouco que aquelas projeções iniciais, elas talvez subestimaram um pouco esse crescimento, Uhum. né? Então a cidade chegou com, vamos dizer, e essa acho que é uma crítica mais ou menos generalizada, que particularmente o sistema de transporte ele se exauriu, né? Uhum. Talvez até numa velocidade maior do que a prevista mesmo, Sim. né? Então a cidade ela hoje ela está com essa dificuldade de comportar Questão do isso. deslocamento mesmo. Exatamente, questão do deslocamento. E, Aí que ela está escapando para a região metropolitana, né? e é engraçado que aqui no Brasil, isso é um problema até generalizado, porque na Europa ou nos grandes países assim mais desenvolvidos, né, Uhum, é quase que muito difícil você ver tipo um estudante, um trabalhador, dependendo da classe que ele tiver, ele uhum, indo para o trabalho de carro. E uma uhum. pessoa só no carro. Exatamente. Geralmente o uso é muito usado o metrô, é Uhum, usado o transporte público, os uhum, ônibus, né? uhum, Você pode, se você for para a Inglaterra, para a França, uhum, indiferente da tua condição social, se você é um empresário, se você é um trabalhador da linha de produção, você vai usar o uhum, mesmo transporte público. uhum, E isso lá, culturalmente, é uma coisa muito comum, né? uhum, Aqui já, se você tem condição, tudo bem que o transporte público não é uma coisa muito boa, né? Mas uhum. todo mundo tem o seu próprio carro, todo mundo vai Sim, sozinho no seu sim. próprio carro. Exato. Uhum. E talvez isso que tenha. Se a gente tivesse conseguido. Se a É. gente conseguisse colocar no Brasil essa cultura, claro, né, melhorar o Uhum. sistema de transporte público. É. E colocar essa cultura de que a gente deve trabalhar de ônibus, até ecologicamente melhor, a questão Uhum. do meio ambiente, você melhora a questão da qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. Olha, eu acho que não tem resposta fácil hoje para a cidade, eu acho, né? Uhum. Sobre essa questão. É,
tudo mudou muito, né? Assim, as pessoas, mesmo a de menor renda, tiveram acesso A veículo, veículos, a crédito, abertura de crédito, né? abertura, né, a facilitação do crédito né, você teve uma incorporação, assim, inclusive eu acho assim, você teve uma incorporação aqui na cidade de Curitiba, assim, de mais trabalhadores desses municípios de fora Uhum. da cidade, de São José, de Colombo, o que os estudiosos aí denominam como no núcleo central de Curitiba, que é Curitiba mais 13 municípios importantes em Da região volta metropolitana. da região metropolitana, né? Que são os 29, mais 13 se comunicam até Uhum. entre Diretamente. eles, mas se comunicam muito diretamente com o município. Então, isso de repente nessa transformação dos anos 90 para cá veio muito forte. Então, o próprio sistema acho que não conseguiu dar conta, Uhum. né? Ele não vem conseguindo dar conta e fazendo com que as pessoas queiram usar o carro ao invés de usar Um ônibus. um ônibus, né? E nisso eu acho, eu agregaria também uma questão que é complicada, é que o transporte público, ele hoje ele está sob esse questionamento de ser mais ou menos subsidiado Uhum. ou não ser subsidiado, né? Essa é uma questão que eu acho que não é trivial para resolver, né? Então, na realidade, hoje tem até, vamos dizer, economicamente falando, o cidadão ele fica medindo, olha, será que vale mais a pena ir de transporte público ou de carro? Uhum. O que é mais econômico e o que traz um melhor benefício, Uhum. né? Tanto é que a gente assim, ouve falar, e deve ser isso mesmo, que nos últimos anos o sistema de transporte está perdendo passageiro, né? Uhum. Pelo tempo que você gasta no sistema. Então, talvez lá fora, com a modernização dos sistemas, isso, né, com Uhum. metrô, com trem, né, isso seja mais fácil, né, vamos dizer, essa conscientização seja mais tranquila, né. Uhum. Eu acho que para nós aqui ela é um desafio. Eu acho que não é fácil. Você veja, né, Curitiba hoje deve estar beirando aí 1.800.000 habitantes, né? Lá no início dos anos 70 a gente tinha mais ou menos 3 vezes menos que isso, né? Pessoas, né? E a região metropolitana até não saberia te dizer qual que seria a diferença, mas o fato é que cresceu muito, Uhum. né? Cresceu, São José dos Pinhais cresceu demais. Colombo é um município populacionalmente grande também, né? Isso para citar esses aqui mais, assim, mais E tem os Pinhais, que cresceu muito, Araucária cresceu muito. que cresceu demais, né? Sim. Araucária, com o investimento que teve da Petrobras durante, não sabia dizer, mas olha, a Petrobras recebeu investimento pelo menos por uns 5, 8 anos assim, direto, né? Na modernização dessa planta. E tudo isso foi consequência dos primeiros planos ali, né? Talvez do governo. Tanto Sim, a refinaria, né? Que eu acho que foi o Ney exatamente. Braga que trouxe a refinaria, né? Na época, eu não sei se era o governo Não, acho que não foi o Ney Braga. Ou era ele ou era. Bom, mas era bem naquele período de 70, né? Anos Isso, 70, isso. né? É que o Ney Braga teve a gestão dele lá nos anos 60, né? E depois voltou em E 70, né? Não, daí era agora o não, Lerner em 70. não, o Lerner era que era da prefeitura, né? Mas teve o governo do Jaime Canet, acho que de 74, 78, eu acho. E muita coisa aconteceu nesse período, né? Uhum. Na realidade, aí a cidade industrial foi criada em 73, né? Isso. Né? Em O 73, programa era de 60, né? Só que implementaram em 70. em 70, né? O caso da cidade industrial mesmo, Isso. né? E aí você teve um período aí em que a economia brasileira recebeu muito investimento estrangeiro, externo, né? Os anos 70 ainda cresceu, né? Estava num descenso, né, até o final da década, mas a economia brasileira cresceu bastante ainda nesse período. Então as coisas meio que se combinaram, né?
Então, assim, eu acho que na realidade, Curitiba, assim, ela meio que sobreviveu vamos dizer, dessa modelagem, tanto urbana quanto econômica, de desenvolvimento, formada nos anos 70, ela vem meio que sobrevivendo disso até, digamos, ela sobrevive desse modelo até os dias atuais, né? O que Uhum. aconteceu foi que daí você teve um segundo ciclo importante lá nos anos 90 de investimentos no estado do Paraná, Uhum. e a região metropolitana que ela foi agraciada, né? Sim. Ela recebeu uma série de investimentos aí. A gente sabe aí, Curitiba, eu não sei a última informação exata, mas acho que Curitiba ainda está entre os 5 maiores PIBs municipais Uhum. do Brasil, né? Então é coisa pacas, né? E o que está contando nisso aí é muito o setor de serviço mesmo, que Uhum. responde por mais de 70% Que tem segurado essa conta é. exatamente. Então, vê que na realidade Curitiba, por ser uma capital aí importante, ela tem muitos links além de indústria, Uhum. né? Ela tem Se bem que links acho de que é serviços, né? meio, isso é meio padrão da maioria das capitais, né? O Sim, setor de serviço segurar, né? na realidade sim, o setor de serviço é mesmo, é claro, em municípios muito pequenos, o Aí setor de não é tanto, serviço né? É é menos. E em municípios mais, muito pequenos, né? A gente está comentando mais municípios já de Maringá, Londrina, sim, Cascavel, sim, Foz eles do Iguaçu. já tem um setor de serviço bastante importante. E no caso tem porque assim, aí você está respeitando até uma fase de desenvolvimento desses municípios, né? Uhum. O setor de serviço sempre tem essa tendência de se compor a maior parte do PIB de qualquer Uhum. economia quando essas economias evoluem, né? Sim. Que é o caso desses municípios médios. Tá? Então Curitiba tem isso bem, digamos assim, exacerbado assim até, né? 70% seria maior do que uma média nacional, né? Uhum. Em termos assim de participação. Então assim, acho que hoje o município ele tem, a gente está falando de um lado da coisa, né? Uhum. Mas eu acho que se a gente fosse pegar questões de outras questões como saúde, segurança, né? Eu acho que tudo isso também Curitiba tá, em boa medida meio que tem que absorver o que acontece na região metropolitana. Sim. Então, esse é o grande desafio, acho que, do município em particular. Ele Uhum. ter que lidar Problemas com que não são questões da sua que localidade. não são exatamente de Curitiba, né? E acho que tem um aspecto adicional nisso tudo, que acho que é uma questão aí de vocês, se planejam, se planejam. Eu acho que não é que as coisas não tenham sido abandonadas. Eu acho que não é isso. Eu acho que a prefeitura, nos seus diversos governos e prefeitos, Uhum. aí ela não deixou de ver essas coisas. O problema é que o setor público Geral. em geral e dos municípios, isso é uma coisa que o país hoje está enfrentando. O setor público não tem fôlego para fazer tudo, Uhum. né? Curitiba a gente tinha notícia assim que tinha assim, uma boa relação de folha de pagamento com a Receita, né? Há Uhum. anos atrás. E é uma coisa que parece que vem essa boa relação ela veio meio Se deteriorando. se deteriorando. Tanto é que o atual prefeito ele está com esse plano forte aí de reestruturação de contas, né? Uhum. Então hoje a cidade ela não tem mais o mesmo poderio, sabe, para sair atendendo Uhum. tudo, né? Então você vê como as coisas vão se juntando, né? Redução de poder de investimento, né? Com um aumento de questões para atender. É. Então vamos dizer assim, é um quadro um pouco complicado, Você né? tem cada vez menos dinheiro para fazer muito mais coisa. Para fazer muito mais coisas. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim como para a economia brasileira, os estados, né, e municípios, né, aqui a Curitiba ela tem que passar por uma reformulação do setor público no sentido da viabilidade econômica do setor Uhum. público, né?
Então, isso não é privilégio daqui. É privilégio entre aspas, né? Sim. Isso não é uma condição só aqui, é uma condição que a gente está observando que é de país, Sim. né? E cada vez está Que mais está complicado. mais complicado. Assim, um dos livros até que a gente está usando como base da nossa pesquisa é o do Magalhães, né? Que é o O do Francisco? desmanche, isso, do desmanche, desconstrução e desmanche, né? Aham. Acho que é esse. Que é uma coleçãozinha ali, né? Ele é bem específico, fala bastante sobre as instituições, né? A Codepar, ele conta a história do BADEP. Isso. Aí ele entra no IPARDS também, conta um pouco de como foi essa. Ele Uhum. fala muito sobre a formação da cidade industrial de Curitiba, ele conta sobre o sistema de transporte. Então é uma das nossas bases, né? Na verdade, a gente tem uns 3 livros mais ou menos que são 3 bases assim que são aqui do Instituto, né? Uhum. Então a gente sabe que o IPARDS ele corroborou de forma direta, né? Uhum. No planejamento da cidade, principalmente nesse período, né? Porque foi bem ali na época que o IPARDS surgiu ali, né? Logo... Isso, ele surgiu meio junto com a própria SIC, né? No ano, né? Assim, né? Isso, no primeiro ano, pelo que até o Magalhães ele comenta que no primeiro ano eles ficam meio que ao redor, assim, né, do BADEP, né? O BADEP meio que segura, centraliza muita coisa. Exatamente. Pode falar. Porque... E aí nesse momento aí um ano depois que o IPARDS começa a desenvolver alguns projetos, começa a desenvolver trabalhar em alguns planos ali, até junto com o governo e tudo mais. E não sei se o senhor pode comentar um pouco de como foi essa relação assim do IPARDS com o desenvolvimento da cidade aqui de Curitiba, não só da cidade, mas do estado do modo geral, né? Olha, aí eu diria para você que até quem poderia, vamos dizer, dar esse relato melhor são os antigos colegas aqui do IPARDS que nasceram dentro do IPARDS e alguns aí ainda estão se aposentando, se bem que acho que boa parte já se aposentou até nos últimos anos aí, né? Mas assim, o IPARDS ele tem essa relação com o estado do Paraná, né? Foi um instituto assim, um instituto de muita tradição, né? Nessa Produção questão, também, produz muito material, muito conteúdo. Muito conteúdo e nessa questão de desenvolvimento do Paraná, né? Então, assim, especificamente para a cidade de Curitiba, claro, ele teve vários estudos, né? Mas não era somente o foco, né? O IPARDS ele busca estudar o estado do Paraná, né? E agora nessa época surgiram assim no Brasil tinham surgido outras instituições estaduais, né? Com vistas a estudar as suas realidades, né? Realidades regionais. O IPARDS veio no bojo dessa ideia, né? Que era seria uma espécie de IPEA, né, regional, né, assim como a própria FEE, lá do Rio Grande do Sul, também veio nesse contexto, né, que era o contexto de planejamento, né, o país ele veio dos anos 50, 60, ele veio muito sobre o contexto de se planejar tudo, né? Como tem que ser, né? Logo após ali o Getúlio Vargas, aí veio já o próprio Juscelino com uma ideia também de desenvolvimento nacional. Desenvolvimento nacional. Então, assim, vamos dizer, era um país que precisava ter sua renda per capita crescendo, Tinha né? que desenvolver, né? Tinha que desenvolver. O próprio Getúlio, até um dos maiores responsáveis, talvez, até pela imigração e pelo surgimento das grandes cidades no norte do estado, foi até o Getúlio com aquela ideia da colonização induzida, né? Que ele colocou lá a Cianorte, aquelas outras empresas na região e trouxe todo mundo, né? Isso. Que daí ali começaram a se formar alguns dos grandes polos, né? É verdade. Porque a própria ideia de Brasília depois, né? Assim, olha, a gente precisa botar gente no território, no né? meio não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, era um vazio. Então, assim, né? A Londrina, né? Foi essa companhia de melhoramentos lá, né? Para você distribuir terras e tudo mais. Apucarana, nasceu assim, várias cidades, na verdade, ali naquela região foi. Exatamente. Então, e nisso realmente foi. O Paraná teve, acho que nos anos 40, 50, que teve um boom demográfico, né? Isso. E em 70 a gente teve esse boom em Curitiba.
depois daquela situação da Geada Negra, que o norte, as pessoas estavam todas desoladas, né, com aquele evento. E aí Curitiba começava a ter uma certa industrialização, a gente tinha capacidade ociosa dentro das indústrias, né? É quase a mesma situação que aconteceu no processo de substituição das importações do Getúlio, né? A gente tinha empresas que tinham espaço para produzir, tinha como produzir, a gente não tinha mais como importar, né? Essa matéria-prima por causa de guerra, enfim, uma série de coisas. E a gente começou a produzir dentro porque a gente tinha mão de obra e tinha espaço dentro das indústrias. Só não tinha tecnologia porque, enfim, o Brasil sempre teve um certo atraso. E aqui em Curitiba é a mesma coisa, né? A gente tinha as empresas, a erva mate chegando no ápice, né? E aí que dá para dizer assim, na realidade, Curitiba, ela, vamos dizer, ela assim foi o primeiro impulso de industrialização mais forte, né? Ela representou meio que a industrialização do Paraná em uma linha diferente do que se observava antes, que eram indústrias tradicionais, né? De alimentos, de madeira, né? A madeira e o mate que era o que dominava, né? Era o que dominava, né? Com a cidade industrial, você veio ter setores pesados, né? Refino, de petróleo, né? Outros na área de química, na área de eletroeletrônica, né? E a ideia mecânica, né? E a ideia da cidade industrial, até o Magalhães comenta que era trazer indústrias que, primeiro, elas não gerassem, não tivessem uma concorrência direta contra as empresas já instaladas na região, que elas gerassem algum tipo de benefício tecnológico para o município. Então, ele cita assim, que tinha alguns pré-requisitos assim, que as empresas tinham que seguir para poder... Para poder se instalar. E talvez essa ideia, eu não sei se o IPART participou de algum projeto no desenvolvimento da cidade industrial. Eu acho assim. Que não. Assim, acho que era coisa do BADEP, né? Sim. Era que era o financiador, né? Que era o banco né? de investimento, né? Agora, isso não sou eu que falo, mas assim, o pessoal mais antigo, na realidade, comentava que o BADEP meio que foi saindo de uma salinha de estudos lá do BADEP, o IPARS, né? Até ele, de fato, virar IPARS, né? Muitos dos colaboradores do BADEP se tornaram colaboradores do IPARS, né? Exatamente. Então, foi meio que saindo dali. E aí tem uma certa simbiose também com a Universidade Federal, aqui com o Departamento de Economia da Universidade também, que daí o próprio Magalhães era professor lá Magalhães. Todos os meus professores quase foram os do Magalhães, assim, impressionante. Assim. Ele deu aula aqui em Curitiba, acho que para quase todo mundo que se formou em economia, ele deu aula. Né? Então, é um ícone, assim. Ele é realmente um ícone aqui da economia aqui do Estado, né? Então tem várias figuras aí que desde esse tempo, a depender até hoje, continuam transitando aí na questão do desenvolvimento da economia paranaense, né? Então é isso. Agora, assim, tentando só um pouco no ponto inicial da tua questão, é isso. O IPARS, ele sempre teve uma interação, né? Sempre teve uma interação desde esse tempo com as questões do município, do Estado, sem dúvida, né? Do Estado, sem dúvida, né? Mas acaba se movendo, até por ser capital, acaba tendo e por estar até localizado aqui, acaba tendo um movimento mais direto, né? Exatamente. Hoje em dia a gente ainda é procurado pelas instituições do Estado, volte e meio pela própria prefeitura, né? Para ver questões de desenvolvimento ou muito hoje questões de estatísticas, né, que a gente tem, né, para dar suporte às análises e também a entender o que está se passando com a região, né? Então a gente ainda E é engraçado que na época, hoje em dia a gente tem toda uma tecnologia, né? Mas eu vi até o professor Hudson, né? Sim. Comentando que na época eles eram, sei lá, 40, 50 pessoas numa salinha e fazia os cálculos estatísticos na mão, né? Daí era aquela coisa assim, né? Parece tinha umas tábuas gigantes, assim. Exatamente, assim, folhas, assim, né? Devia ser uma loucura, né? Uma loucura. Hoje, nossa, né? Um monte de matemática, estatístico conversando, deve ser. O papo deve ser aquela coisa Olha, assim. E era muito trabalho braçal, né? Se fazer, conferir com máquina, né? Aquelas máquinas
quase mecânicas, né? Pra você fazer cálculos, facetes, que o pessoal falava, né? Sim. Então era um outro, né? Produzir informação e conhecimento tinha uma outra exigência, né? Para você desenvolver um projeto, por exemplo, para você embasar um projeto de desenvolvimento, falar o que ele iria impactar, ou qual o benefício ele ia trazer, ou qual o custo que ele ia gerar, era um trabalho que era imenso, era um trabalho imenso. Tanto é que assim, o IPARDS, eu não saberia te dizer quantas pessoas a instituição deveria ter dentro, assim, na época, né? Mas era muita gente, muita gente. E, claro, hoje tudo mudou muito, né? Hoje um computador gera todo o cálculo. Hoje você a depender da temática, as equipes não precisam ser grandes mesmo. Né? Às vezes você, com 2, 3 pessoas, você já faz um levantamento bom, uma boa análise, né? Com todos os ferramentas que tem hoje à disposição. Sim. A própria informação ela está muito democratizada, né? Hoje, vamos lá, 20 anos atrás, você trabalhar com informação, você tinha que ir muito aqui na folha de papel mesmo, sabe? Aí depois lá na planilha digitar, aí depois você tinha que fazer isso. Hoje não, você cola né, na planilha, vai num banco de dados, trabalha, né, da forma como você consegue disponibilizar ele para o mundo inteiro numa plataforma da internet. E tem acesso, né? Antes você não tinha acesso. Então, assim, e os institutos, eles carregavam muito esse papel, assim, não detentores, mas assim, de administradores das informações estatísticas. Desse conhecimento produzido, né? Desse conhecimento produzido. Hoje continuam, mas hoje a possibilidade... Mais acessível, né? Está muito mais acessível, né? Tanto que lá na prefeitura, uma boa parte das informações que eu peguei para formar, já no começo do ano, para a gente formar um projeto, foi de partes. Só que não precisa vir aqui, né? Eu entrei dentro do site, baixei lá para mim sobre a cidade, que é Campina Grande do Sul. Peguei as informações que eu queria, muita coisa estava bem atualizada, 2014, 2015, então era bem próximo, né? Pronto, a gente conseguiu fazer um desenvolvimento em cima daquilo. Uma programação, planejamento. Isso, né? Então, quer dizer, há alguns anos atrás seria. Nossa, teria que vir aqui, talvez tirar uma cópia de um pilho de papel. Isso, exatamente. E cópia, não era xerox, né? Era xerox. No máximo um fax, talvez. Olha, a gente tinha, há uns 20 anos atrás, você tirou da base de dados ali, né? Provavelmente, a base de dados do Estado ali no nosso site, né? Essa base, antigamente, você tinha que vir aqui fazer um pedido. Ela já existia e tudo, mas se gerava um disquete na época. Se fazia um pedido, era mais ou menos assim. Fazia um pedido, eu não sei se saía meio na hora, ou se você fazia o pedido até o fim do dia, ou o dia seguinte você vinha buscar, sabe? E aí você podia trabalhar com disquete. Com disquete, imagina, né? Nossa. Hoje tá ali, né? Acessível, né? Super acessível. Então, assim, acho que a questão mudou muito, né? E eu diria que hoje, com isso, essa questão de planejar, de interpretar, ela também, ela tá, vamos dizer assim, disponível a todos, né? Então, você não precisa ter somente o IPARDS para fazer, né? A própria Comec, que, por exemplo, se ela precisar, desejar, ela tem essa condição de acesso, de se fazer as coisas, né? Sim. Eu acho que ainda o que diante de tudo isso também, o que ainda subsiste, assim, é o fato de realmente se desenvolver uma capacidade de interpretação disso tudo. Isso aí não foge. Aí é uma questão de conhecimento mesmo. Conhecimento, né? Tem então, que ter, né? Nesse ponto, as instituições, acho que elas têm um passo à frente. Exato, e elas têm, vamos dizer, uma função ainda, né? Acho que elas têm um papel importante nessa questão de se analisar e dar subsídios para planejamento. Uma prospecção, né? Enfim. Mas de forma até interagir com todos que lidam com determinadas questões como essa que vocês estão fazendo aí, que é o tema de trabalho de vocês, né? Perfeito. Agora, até para não tomar muito tempo até do senhor, assim, duas perguntinhas, na verdade, assim, uma questão com duas perguntas. O que assim você poderia destacar como talvez projeto de desenvolvimento dentro da cidade, na sua visão, assim como o Daniel Nogin mesmo, que você acha que foi
talvez primordial para que a cidade vivesse o que vive hoje, né? O que foi plantado lá no passado que você acha que reflete muito hoje? E o que poderia ser diferente? O que você acha que poderia ter sido feito naquela época que hoje, ou alguns anos atrás, que hoje melhoraria talvez a questão do trânsito, ou talvez a questão do desenvolvimento industrial, talvez a questão da massa urbana, enfim. Olha, poxa, eu acho que a questão é crucial hoje mesmo, assim, para Curitiba, né? Realmente não tem como fugir da questão do transporte, né? Eu acho que isso ainda é o grande desafio, e principalmente nisso, que aí não tem como escapar, o município, para ficar melhor, ele tem que saber interagir com a região metropolitana, né? Isso tem que acontecer, né? Porque eu diria assim para você, do lado econômico, hoje a gente está num período de crise ainda, né? De crise econômica do país. Mas Curitiba ela é autossuficiente, ela gera muito emprego, né? Ela dá oportunidades, né? É uma cidade que dá oportunidades mesmo, até por ter várias instituições de peso, de ensino, né? Até na área científica. Eu acho que isso ela tem. Tem um mercado bastante, vamos dizer, um mercado doméstico, digamos assim, do município, né? Um consumidor bastante representativo. Então, assim, do lado da economia, eu acho que as coisas estão, assim, eu não diria dadas, mas elas estão relativamente, vamos dizer assim, postas, né? Eu acho que Curitiba não tem, assim, não tem nenhum risco de, economicamente, de ter um declínio, né? Eu acho que isso a gente não, né? Não joga. Eu acho que o que está muito claro para o município talvez até antes de pensar nesses problemas todos que a cidade tem para enfrentar, talvez seja de momento, e para os próximos anos é a questão fiscal, né? Isso acho que é uma questão que o município tem que enfrentar para conseguir fazer as outras coisas, né? Mas nisso eu acho que a gente não tem como escapar essa questão do transporte envolvendo toda a área metropolitana. Eu acho que isso é um ponto que o município ainda está por resolver ainda. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Aí você me pergunta lá no passado o que poderia ter sido feito, né? Eu acho que como eu digo, a gente vai. Eu lembro assim. Eu lembro assim de a coisa de mais de 20 anos atrás, quando eu era estudante de economia. Estava até para conversar contigo, retomei alguns documentos e vi um que eu tenho a impressão até que eu andei participando assim como estudante de um simpósio que era para discutir Curitiba dali 20 anos, né? Legal. E na realidade, claro, quando se discute Curitiba, você acaba discutindo Paraná e tudo mais, né? Talvez naquela época eu acho que as pessoas já viam isso na época, sabe? A necessidade de você ampliar a capacidade de transporte, né? Acho que isso para não ter esse efeito funil, assim. Isso acho que certamente já se discutiu. Eu acho que o problema foi o que não se conseguiu fazer de fato, sabe? Planejar a história do metrô, um projeto de trem que tinha ali que passaria hoje do lado da linha verde, né? Essa coisa já há mais de 15 anos que isso já havia sido tentado, havia sido falado. Quer dizer, as coisas acho que algumas coisas foram tentadas e talvez aí a nossa estrutura burocrática de Estado, de normas e tudo, não permitiu. Talvez isso seja uma das coisas que não tenha permitido acontecer, né?
É, por isso que eu volto um pouco. Hoje, talvez que tivesse ter que ter, tivesse deveria ter acontecido na época, talvez até vamos dizer, uma reformulação de aparato institucional do país, Uhum. né? Para permitir que o setor público pudesse interagir de uma forma mais flexível Uhum. com a iniciativa privada, É né? muito engessado, né? Muito engessado. Eu acho que várias dessas coisas aí não permitiram, não só aqui Curitiba, né, Uhum. sofreu, acho que sofreu com isso, mas o país ele não avançou muito por conta dessas questões. Então, a gente está falando aqui de projetos, essa coisa, a ideia do metrô, eu estava até resgatando aqui, tem projetos, deixa eu sair um pouquinho da minha som aqui, Perfeito. talvez você tenha visto aí nas suas pesquisas. Onde é que eu deixei? Estava tão fácil aqui. Ah, não, tá aqui. Veja aqui, né? Então, sistema de estudos do sistema de ônibus elétrico. Ó. Vamos ver de quando que é isso daqui, ó, de 85. Né? E uma coisa que começou agora, né? Ó, a gente começou a ver o ônibus elétrico agora, né? Pois é, você veja, tem até aqui, você me pergunta se o Ipardos interagiu, tem um técnico aqui que eu sei que se aposentou uns 5 anos atrás, que era aqui do Ipardos, né? Uhum. O pessoal da Copel envolvido aqui também, então você veja, olha projeto já de mais de 30 anos. Sim. Por que não? Tudo datilografado ainda, Você né? veja, ó, era isso que você estava comentando aí, ó, né? Tudo era, né? Você tabular uma tabelinha dessa, é o trabalho que era fazer isso aqui, né? Sim. Então, você veja que essas coisas, olha aqui, ó, essas coisas todas aqui, elas são discutidas há muito tempo. Uhum. Por que não acontece, né? Uma questão de burocracia. Uma questão de burocracia, de institucionalidade, eu diria, né? Eu acho que a sociedade também, em geral, nós aqui em Curitiba também, a gente tem que ir enxergando algumas questões que têm que ser mudadas, né? Uhum. Para poder fazer acontecer, né? E aí eu volto a insistir um pouco nesse ponto, que é isso. Acho que a gente tem que enxergar que o setor público ele não pode continuar nesse formato, né? Uhum. A gente aqui no estado sabe das limitações que a gente tem, mas talvez que elas pudessem ser mudadas, né? Sim. Isso não é segredo para ninguém. Assim, o estado ele ao mesmo tempo que ele precisa de pessoas capacitadas, competentes para trabalhar, hoje ele está precisando muito, né? O estado, o município, todos, Governo né? federal. Governo federal, talvez você lá em Campina Grande possa sentir isso também, Uhum. né? Essa necessidade. Ele ainda, vamos dizer, ele tem estruturas que não permitem vamos dizer, essa flexibilização até de capacitações, né? De capacidade humana, né? Que o setor privado tem, ainda que com todas Ali você consegue meio que filtrar e ter algum certo um nível de talento um pouco maior, né? Exatamente. Até pessoas com mais know-how. Você vai colocar num projeto privado, você vai colocar uma pessoa que tem conhecimento específico para aquilo. Meio público, às vezes, você acaba colocando a pessoa que está no setor, que às vezes não tem. Você consegue gerir, né? No privado, eu acho que você gere melhor. Talvez isso que a sociedade tem que entender, que, olha, para bens públicos, né? Que é o caso de transporte, área de saúde, educação, que são, vamos dizer assim, a gente tem na economia como bens públicos, isso o setor público, né? Ele tem que estar mais azeitado. Então, a sociedade tem que entender que essa instituição, a institucionalidade pública, ela tem que ganhar, ela tem que poder respirar, né? Só que para isso a gente precisa mudar o entendimento. Então, olha, a gente precisa poder mexer nas estruturas, né? Acho que esse é o grande desafio, porque existem as estruturas já, né? Até assim tradicionais como a nossa, aqui no governo do estado tem a Comec, na prefeitura você tem o IPUC, né? Você tem as estruturas. O que precisa
talvez não seja nem aumentá-las mesmo, mas você precisa poder dar flexibilidade a elas, né? E poder dar condições que projetos desse tipo aqui aconteçam. Uhum. Né? Você precisa dar condições institucionais para que os projetos aconteçam, né? E aí nesse caso você podendo contar com a iniciativa privada, Sim. né? De uma forma como a gente fala, transparente, a mais transparente possível, né? Inclusive para que a sociedade enxergue os custos de implantação de coisas, por exemplo, como um metrô, Uhum. né? Não dá para a gente também não querer enxergar que tudo isso, nós somos economistas aqui, essas coisas custam dinheiro, E muito dinheiro. e muito dinheiro. Então, mas isso tudo tem que estar muito claro. Uhum. Isso tudo tem que estar muito claro, né? Para que se possa tocar e todos saibam o que é que está se pagando, o que é que está o que é que está se subsidiando ou não, né? Porque o subsídio sai da sociedade no final das contas, né? Então eu acho que o grande, talvez Desafio. os dois grandes recados sejam esses, sabe? Uhum. Eu acho que hoje, assim, particularmente para o município, eu acho que a questão do transporte é ultra presente, né? Uhum. Eu acho que a questão do transporte né? E ele define uma série, inclusive, assim, quando a gente olha para os mapas, assim, mas ele define como é que um bairro vai se desenvolver, Sim. né? Os planejadores urbanos, aí, os arquitetos, eles trabalham né, com isso, né? Então isso é uma questão fundamental. E a outra é justamente se dar, olha, ser cheio olhar, né? Ter um novo olhar aí pro aparato público. Como é que ele pode, de fato, assim, o quanto ele custa hoje e como é que ele pode se tornar mais eficiente para poder para poder fazer as coisas acontecer. Até tem um custo, isso poderia até gerar um custo menor, né, para o Estado. Justamente, né? A gente que, de novo, estuda economia sabe a coisa do custo marginal, né? Como é que você pode baixar esse custo marginal? Chega num médio que a eficiência ela começa a cair, né? Exatamente, né? As organizações quando crescem muito, elas, né? Então como é que tudo isso pode ser repensado? Sim. Né? E é interessante até comentando, aproveitando, a gente entrevistou recentemente o Pio, né? O José Pio Martins. Bacana. Né? E quando a gente fez essa pergunta da questão do que é o principal problema que poderia ser mudado, ele bateu na mesma tecla. A questão do transporte. E ele falou, olha, e o Pio ele tem toda uma vivência na área pública, né? Ele começou, acho que com 19 anos, ele virou secretário de planejamento em Londrina. Ele contou um pouco da história dele assim, pra gente, bem interessante. E ele foi um dos técnicos que esteve presente no planejamento da cidade industrial. Ele foi chefe de uma equipe, então ele tem todo um know-how daquela época. Ele foi bem legal porque ele era um cara que viveu, né? Ali, né, junto. Aí ele foi chefe de equipe, era amigo do Lerner, depois virou secretário de Estado. Ele foi presidente do Banestado também um bom período, então ele tem todo um... Sim. E ele bateu na mesma tecla que você comentou, ele comentou também. Se a gente não melhorar a questão do transporte público em Curitiba, talvez daqui a 10, 15, 20 anos isso aqui vai estar insustentável. Exatamente. Ele falou, é uma coisa que a gente já vem pensando já há 30 anos atrás, e já está no máximo, talvez, do tempo, já está se esgotando e a gente não consegue... Exatamente. Então, eu acho que é isso mesmo, porque, e de novo, eu acho que você tem que pensar, você tem que pensar o transporte em Curitiba, mas de fato vinculado à região metropolitana. Isso não tem como escapar. Inclusive, assim, as discussões aí da rede integrada de transporte aí que se desfez já acho que é quase 3 anos agora, né? Que ela foi desfeita, ela em parte porque havia vamos dizer, uma discordância aí de entendimentos entre empresas, entre a própria URBS, né? Sobre o tamanho do transporte que se faz fora de Curitiba. Entre Curitiba, mas que vem de fora, né? Não aquele transporte só do município, né? E eu acho que não dá para deixar de se reconhecer que as regiões, os municípios aqui, esses 13 municípios cresceram muito, né?
Então, e aí que eu digo que é complicado, né? É aí que a sociedade, é aí que acho que tem que, claro, tem que ter muito estudo, muito, né, muita análise, até projeções e tudo, mas é aí que a sociedade tem que ser bem informada, porque um projeto desses vai ter custo, Sim. vai ter custo e talvez um custo que não seja baixo, né? E acho que para tudo isso andar, a informação tem que ser, a informação e o entendimento da sociedade tem que ser muito coordenado, muito harmonizado, né? Uhum. Para saber dos ganhos e perdas que se tem no processo. No final das contas, é como o professor Pio estava falando, realmente daqui mais 10, 15 anos, desse jeito não se... Hoje já está difícil, Sim. né? Hoje já está difícil. Então, que sistema Não, de ontem um dia de chuva, uma chuva, que nem ontem em Curitiba, Nossa, para. né? E olha que, né, vamos lá, né? Curitiba não é São Paulo, né? A gente tem aí 6, 7 vezes menos população. 10 vezes menos população que eles, na verdade, né? A gente eu diria mais 5. 5 ou 6 eles vezes. têm Só o município de São Paulo são acho que uns 11 milhões, né? Só que São Paulo você tem uma região metropolitana que é muito maior do que a nossa, né? Hoje ela deve estar nos 20 milhões de fato, né? Então, realmente, são 6, 7 vezes mais ou menos, né? Então assim, tem que pensar tudo isso logo, né? Eu diria que pensar, acho que as pessoas já pensam. Já pensam. É questão de talvez de colocar na prática mesmo. Colocar na prática. Aí, de novo, a institucionalidade, o setor público, eu acho que a forma da sociedade ver tem que se adequar para que ele possa cumprir seu papel. Tá? Sim. Acho que o grande recado é esse. Sabe? Não, exatamente. Né? Eu acho que é isso, então. É isso, Luiz? Seria essa a ideia, né? Eu agradeço Imagina. a disponibilidade, né? Imagina, Luiz. Desculpa até não poder atender antes aí, mas a gente vai na... Não, mas tá tranquilo, porque a gente tem essa parte de Curitiba que a gente está falando agora, ela vai entrar no segundo capítulo, que a gente começa a fazer agora. Certo. Então, nosso primeiro capítulo é contextualização nacional e estadual, falar de como foi o projeto de desenvolvimento, a gente fala dos grandes governos, que aí você pega os 3 principais governos da Terra, dos anos 80 ali, que pensaram em planejamento, Getúlio Vargas, Kubitschek e governo militar, né? Que pensaram e realmente fizeram uma coisa no sentido de planejamento. A gente foi para o governo do estado, daí com Ney Braga, o próprio o Canê, o Lerner daqui em Curitiba, enfim, e a gente começa a falar um pouco desse... Só até lembrando... Até o Richa a gente chega a comentar um pouco, né? Então, acho que antes do Richa era o Ney Braga de volta. Antes do Richa. O Ney Braga pegou ali o em último... 78, mais ou menos, acho que foi que ele pegou. Isso. Finalzinho ali. Foi final. Tanto que a gente pega ali o Ney Braga 60 ali no estado, e a gente pega ali o nosso estudo mesmo no estado começa nos anos 60, que a gente fala um pouquinho sobre os movimentos do tropeísmo, ciclo do ouro, ciclo da madeira, ciclo do mate, ciclo do café, que tudo isso trouxe riqueza e foi o que impulsionou talvez o estado. Mas daí agora no segundo capítulo que a gente começa a falar de Curitiba, daí começa a contextualizar a cidade, enfim, falar como é que foi o desenvolvimento da SIC, como é que foi o desenvolvimento dos bairros. A gente vai começar a citar ali a riqueza de cada bairro, tipo, a Abranches gerava tal coisa, a Santa Cândida gerava tal coisa. Vai ficar uma pesquisa boa aí. Pelo que a gente pesquisou, assim, até agora está sendo assim, um pouco mais trabalhoso porque não existe nada específico para esse período. Não existe uma produção acadêmica ainda para esse período. Então é uma coisa meio pioneira, assim. Então acho que até por isso que é bacana. Porque, né? Vocês vão cobrir uma coisa que acho que talvez pouca gente esteja fazendo. Né? Então... E é engraçado que esse é o período ali que Curitiba foi considerada cidade modelo, que começou a receber um certo reconhecimento na questão do transporte público, que daí veio... A nossa vontade mesmo era que se a gente conseguisse entrevistar fugiu agora o nome do arquiteto, mas foi o responsável. Ele até está fazendo agora um novo projeto para os tubos, Só que é bem difícil assim, né? A gente tentou falar com o Lerner, só que o Lerner ele já está com bastante idade, enfim, a assessoria dele falou que seria difícil a gente conseguir uma entrevista com ele por isso, assim, por questão de idade, dele está agora em Brasília desenvolvendo algum projeto, é bem difícil. Só que além do IPARDS e do PIL, né, o que a gente quis fazer? A gente vai pegar ainda o IPUC, esse está um pouquinho mais difícil, né? A gente está tentando lá.
eu mando e-mail pra eles assim a cada 2, 3 dias. Eu não tô tendo retorno. Só que eu vou continuar insistindo. Logo, logo acho que eu vou lá. Vou tentar conversar, porque sabe, né? Água mole em pedra dura, o vento bate até que uma hora fura, né? Isso, é. E a ideia era tentar conseguir alguém lá pra falar sobre um bate-papo assim que a gente fez aqui. Então a ideia é pegar o IPUC e o IPARDES como os principais institutos de pesquisa nesse sentido do Estado. O PIU como um representante nosso universitário, o cara que viveu, que tem toda uma... E é legal, acho que a gente quis dar essa valorização para alguém da nossa instituição também, porque eu acho que dá uma encorpada legal na pesquisa, e daí a gente está quase conseguindo, assim, tá 99% já fechado com o Greca. A gente só precisa conseguir uma data. Nossa, o Greca vai ser excelente. O Greca, ele é historiador, né? Então ele é um cara que, se tem alguém que conhece aqui em Curitiba, talvez esteja vivo, acho que é ele e o Maza, né? Porque os dois ficam ali, né? Exatamente. E só que o Greca, ele teve uma questão de saúde agora recente, né? É um pouco mais complicado. Aí isso que tava meio que pesando pra gente conseguir uma data. Agora ele tá melhor, aí agora a gente só tem que conseguir a agenda. Quem tá fazendo essa intermediação pra gente é o secretário de saúde, o Dr. João, né? Ele que tá fazendo certo. esse meio campo aí pra gente. Legal. E aí agora a gente, o Pio, né, falou pra gente que tem alguns professores na Positivo, no campo da arquitetura ali, que eles eram arquitetos e urbanistas nessa época. Então agora, talvez a última entrevista para fechar vai ser tentar conseguir, né, um desses professores ali para fechar. Não, bacana. Eu até dou uma olhada depois se for possível, não, mas até a irmã aqui do presidente, ela é uma arquiteta aqui da universidade, sabe? E eu sei que ela tem trabalhos, acho que na nossa questão de Curitiba, sabe? Que legal. Seria toda a ajuda e toda... Então, depois eu vejo com ele. Qualquer coisa eu mando um e-mail para você. Perfeito. Tá? Se ele tiver, eu não sei se tem disponibilidade ou não, claro. mas eu dou uma olhadinha e mando um e-mail para você. Tendo a disponibilidade, a gente dá um jeitinho, né? Eu trabalho no setor público, para mim, às vezes para eu poder sair uma hora, uma coisa assim, eu consigo. Consegue. Isso não, bacana, não, tá tranquilo. E aí a nossa ideia, assim, é você e mais teu amigo que estão fazendo. E quem que orienta vocês? Agora quem está orientando a gente é a François, o nome da professora. Françoise é o nome dela. Ela foi aluna da Federal também. Como é que é o nome completo dela? François Lima, alguma coisa Lima, acho que é o sobrenome dela. Françoise. Só que teve uma. Só que chamava Françoise. Mas só que escrevia assim, Françoise, o nome dela. Assim que escreve, mas a pronúncia... eu acho que é Françoise, François. Porque, assim, acho que no original é François, né? François, que se tipo meio né? François, acho que deve ser uma coisa meio... exatamente. Aqui teve uma estagiária que foi da Federal aqui. Pode até ser que seja. Pois eu não sei, faz tempo já. Ela hoje em dia ela dá aula na Federal e dá aula na Positivo, né? São os dois. Eu não sei se é mesmo. Pode ser que seja. Pode ser. Eu não lembro, porque é Lima, né? Você falou? Eu acho que tem alguma coisa em Lima. Quer ver? Eu vou até parar aqui a gravação e vou ver aqui. Porque eu tenho aqui o... que era